Eu acho que você já ouviu alguém falar, poxa, por que você não procura ajuda psicológica, um psicólogo, uma psicóloga? Por que você não vai lá e simplesmente pede uma ajuda? Vai lá e faz uma sessão de terapia e aí você vai ficar bem, você vai ficar maravilhoso. Mas muitas pessoas pensam, por que eu tenho que procurar uma ajuda psicológica? Por que eu tenho que pedir um auxílio psicológico? O que está acontecendo comigo que eu mesmo não posso trabalhar, eu mesmo não posso dar soluções sobre isso? E é nesse vídeo que eu quero comentar com vocês, pelo menos na minha experiência clínica comportamental, quais são os tipos de pessoa ou as queixas, os transtornos que levam uma pessoa a buscar, então, auxílio psicológico. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai nos ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. E também comenta aí. Bom, o que leva então as pessoas geralmente a procurar a terapia, um psicólogo, um psicoterapeuta, geralmente é por causa de problemas de saúde mental. Então a pessoa ela sofre de uma ansiedade exacerbada, aonde ela não consegue fazer as coisas ou aonde ela acha que deveria fazer melhor as coisas. Então ela tem um problema no trabalho, tem um problema no relacionamento, e esse problema no relacionamento, no trabalho, seja em outras áreas, ele faz com que a pessoa interprete que o mundo à sua volta é muito mais difícil e essa pessoa fica muito ansiosa. Com essa ansiedade, puxa um pouco para a depressão, é onde a pessoa não consegue fazer mais nada. Aí a gente pensa também em um TEPT, né, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Esse é muito interessante porque a pessoa sofre uma batida de carro, né, por exemplo, sai viva, sai com alguma lesão, alguma coisa, e sempre que ela vai fazer as mesmas coisas que tenham relação com aquele gatilho que realmente aconteceu, ela lembra daquilo e aí ela trava, vem pensamentos ou vem as somatizações. Então você tem pessoas que sofrem um acidente, né, por exemplo, e elas não conseguem mais andar de carro. Você tem pessoas que sofrem algum susto muito potente, né, muito exacerbado, e aí aquela situação ela não consegue mais se envolver. Então, geralmente pessoas elas buscam a terapia nesse sentido para que os sintomas eles não piorem, né? Para que os transtornos, as síndromes, elas não venham a piorar e aí com a ajuda do terapeuta, do psicoterapeuta, do psicólogo, essas pessoas elas consigam melhorar. É claro que não vamos falar em cura em 100%, mas vamos falar que melhorar entre 80% a 90%, que é quando essas pessoas tomam novamente as rédeas das suas vidas. É claro que também você tem esses eventos estressantes que acontecem, né, a todo momento nas nossas vidas, mas tem muita gente que não consegue lidar com esse estresse. E por não conseguir lidar com esse estresse, as pessoas vão psicossomatizando. Tem dor de cabeça, não consegue dormir, não consegue mais se relacionar. Isso vai até para um ponto mais traumático. Poxa, se eu não consigo me relacionar, então por que eu estou tentando ainda, né? Outros fatores também, que é a perda de um ente querido, aquela pessoa que está passando por um processo de luto. Quando a gente pensa num luto funcional, isso tem uma variável, né? Varia muito de profissional para profissional. Alguns dizem que é 6 meses, é um ano, mas desde quando a pessoa perde um ente querido e isso passa muitos anos e a pessoa ainda fica naquele luto e nesse luto tardio,
nós falamos então que ela precisa de uma ajuda e por isso então que ela busca uma ajuda. Luto também não é só quando a gente perde um ente querido, mas por exemplo em questões de divórcios, né? Onde a pessoa ela tem um transtorno dependente daquela outra pessoa que deixou. Então isso também faz com que o indivíduo, o homem, a mulher, essa pessoa, ela busque por essa ajuda muito mais profissional para não deixar potencializar novamente, além dos sintomas, os comportamentos que mantêm ela naquela crença, os comportamentos que não deixam ela viver uma vida muito mais funcional. Com isso você tem problemas de relacionamento, né? As pessoas têm muita dificuldade de se manter em relacionamentos saudáveis ou não sabem dizer não ou não sabem dizer sim, né? No caso, elas têm uma grande dificuldade, uma personalidade mais raivosa, né? Vamos dizer assim, ou uma personalidade mais submissa. Poxa, eu não consigo dizer não. Ao contrário, tem as pessoas que eu não consigo dar o braço a torcer, eu não consigo ajudar outras pessoas. E pessoas assim geralmente caem em um comportamento muito mais abusivo, seja por ela ou seja pelas pessoas, né? Então você tem essa inter-relação. Ora, se eu não consigo contribuir para a minha saúde mental, para a minha saúde e para a saúde também do outro, eu não consigo fazer coisas funcionais. As coisas do meu dia a dia eu não consigo realizar. Eu tenho muita dificuldade em realizar as coisas e por isso eu vou desistindo. Quando a pessoa vai desistindo, a gente cai também em outra questão, que é essa busca por se sentir bem. Aí é onde a pessoa cai em abuso de substâncias, bebe, usa droga, pornografia, comportamentos compulsivos. Então ela compra muito e aí ela cai novamente em um aspecto muito mais ainda disfuncional e é onde essas pessoas buscam uma ajuda para saber remediar todo, né, esses processos que são naturais da vida, que acontecem, uma perda, você mudar, você perder o emprego, você sair da sua zona de conforto, né? Uma vez que pessoas buscam também a terapia porque elas não conseguem realizar as suas atividades diárias. Às vezes, a suposição e as regras das suas crenças são tão disfuncionais que elas não conseguem simplesmente lavar um prato, né? Que elas não conseguem limpar a casa, porque eu não consigo com isso. Elas não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem cuidar de si mesmas e nós temos o problema que é da autoestima ou da baixa autoestima. Pessoas que têm ansiedade, depressão, que não conseguem trabalhar com sim ou com não, geralmente elas caem na autoestima, né? Tem uma baixa autoestima que vem outro ponto também, que são as tomadas de decisão. Eu só deixo com que o outro decida por mim. Eu só deixo com que outras pessoas elas venham e decidam a minha vida. É onde ela não consegue se cuidar, é onde ela não consegue avaliar aquilo que ela tem de funcional. E posteriormente isso, nós temos também o isolamento e a solidão. Veja, não é a solitude que é você estar só, estar bem consigo mesmo, mas é uma sensação de solidão, é uma sensação de isolamento. Eu não sou bom, eu não sou ideal, eu não consigo superar, eu não consigo fazer nada. E aí nós partimos então para um processo autodegenerativo, cognitivo, que todas as suposições que essa pessoa faz é que ela é a pior pessoa do mundo, seja no trabalho,
relacionamento, porque perdeu alguém, porque não consegue estudar, consigo mesmo, né? Relacionamento com os filhos, decisões, e geralmente partindo desse pressuposto é onde aqueles pensamentos automáticos disfuncionais, aquelas crenças que já estavam lá, elas afloram, elas já estão aflorando, mas elas afloram muito mais. É onde que vem as autolesões, né? A pessoa começa a se coçar muito, né? Você tem esse processo onde a pessoa começa a tirar, o homem, né? Começa a tirar a própria barba, ou começa a comer as unhas, né? Você tem o skin pick, que é onde a pessoa cria casquinhas ali, e aí ela vai tirando pelo simples fato, né, daquela sensação, daquela dorzinha. Então, essas autolesões que a pessoa vem fazendo vamos dizer assim, ao longo da sua vida. E por fim, os pensamentos suicidas, que geralmente as pessoas têm certos graus, né, desses pensamentos. Você tem, em resumo, você tem o grau onde você só pensa sobre aquilo, aonde você planeja e aonde você realmente tem o ato daquele pensamento. Então, são uma série de fatores que fazem com que as pessoas elas busquem realmente um auxílio psicológico. Porque quando nós falamos que uma pessoa busca um auxílio psicológico, nós estamos falando que o cérebro, a mente dela, entendeu que ela precisa de ajuda. E não tenha medo de buscar ajuda, né? Porque quando você busca ajuda, você já está sendo funcional, né? Os processos químicos, a sua cabeça, as suas cognições, elas chegaram em um ponto onde falaram: nós, eu, né, você, esse corpo, para sobreviver, a gente vai precisar de ajuda de outra pessoa, de ajuda de um profissional, né? Então, quando você pensa, por que fulano está fazendo terapia? Por que fulano buscou ao psiquiatra, né? Por que fulano buscou o profissional de saúde? É porque o fulano precisava muito desse momento. E geralmente pessoas que buscam se manter na terapia são aquelas pessoas que a vida melhora, não 100%, porque isso é impossível, né? Sempre a gente está em mudança, mas a vida melhora de um ponto zero, um ponto X, ao ponto 90%, ao ponto Y, né? Mas a pessoa, ela consegue ser ajudada por aquele profissional. Então, por isso, se você se identificou com alguma dessas coisas aqui, busque ajuda profissional e não tenha medo de buscar essa ajuda. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Fazendo assim, você vai me ajudar, nos ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. É isso, até o próximo vídeo. Grande abraço e fique bem!